Fidalgo, bom dia, boa tarde. Quer dizer, hoje eu passei aqui a manhã toda com vocês, acompanhando a plenária, esse desenrolar em relação à nova posse da diretoria, ao Congresso Nacional que está sendo agora, que vai ser no mês que vem aqui da Força Sindical do Nacional. Me conta uma coisa, Fidalgo, o país está passando por uma grande ebulição. No último dia 24 você esteve em Brasília. Faz um pouquinho o balanço em função dessas maldades, desse saco de maldade que está sendo tentado ser implementado pelo governo federal. Como é que foi a atuação da força do Estado do Rio de Janeiro em Brasília no último dia 24? Por favor, obrigado. Bom dia, né? Foi importante a força do Sindical do Estado do Rio de Janeiro, ela marcou presença de forma muito positiva e maciça, né? Pela primeira vez na história da força do Estado do Rio de Janeiro, nós chegamos a Brasília, né, com em torno de quase 1.000 trabalhadores, né, onde nós levamos 18 ônibus, mais 10 vans, né, fora os companheiros filiados à força que foram com condução própria. Né. São quantos sindicatos hoje? Hoje, filiados são 108, 110 sindicatos filiados. Nós hoje somos o maior sindicato no setor privado, né, somos a maior central no setor privado. Tá? E a central ela hoje vem crescendo, né, de uma forma organizada, né, com a participação muito democrática de todos os sindicatos dentro da central, né, onde todos têm dado grandes contribuições. E lá em Brasília não foi diferente. Né? Nós temos aqui com esse espírito de unidade, o espírito que nós temos dever a cumprir junto à classe trabalhadora, junto à sociedade, e nós levantamos e abraçamos a nossa bandeira, que é nenhum direito a menos. Nós não podemos aceitar que o governo venha impor uma reforma da Previdência onde vai tirar direito, vai fazer com que a nossa juventude, né, os meus netos, os meus filhos, né, os seus, se você tiver, entendeu, não se aposente mais. Claro. Né? Isso é uma covardia. Um golpe contra o trabalhador. Um golpe, é entregar a Previdência Social à Previdência privada. É isso que está se desenhando. Você não vai conseguir, porque essa questão dos 49 anos para 65 é progressiva. Ela chega a 80, quer dizer, o cara vai ter que, às vezes, trabalhar 49 anos interrupto, caiu o desemprego, toma aí a casa acima dos 15 milhões de desempregados, né? E esse cara não está contando tempo para fazer, ele está desempregado, né? Um desemprego que eles mesmos causaram, né? E nós não podemos aceitar, além do pacote de moldade, que ele conclui o pacote de moldade, como também com a reforma do trabalhista. Na reforma trabalhista, o trabalhador, eles, deputados no Congresso, têm 60 dias de recesso. Nós temos 30 dias, quer dividir esses 30 dias, se vamos receber em 3 vezes. Isso é uma covardia. Reduzir a jornada de trabalho de forma que se eu trabalhar, trabalhei 3 horas, eu recebo. Entende? Exatamente. A outra questão é, olha o moça, mostra lá o cara apertando lá um parafuso lá nos Estados Unidos e comendo com a outra mão. Isso não existe. Né? Então esse governo e esse Congresso... Ele acabar com a negociação coletiva, porque eles querem forçar isso, fazer individualizar a negociação. Ele alega que hoje o país tem muitos sindicatos, fala assim, em torno de 17 mil sindicatos. Que bom, né? Agora você veja só, hoje no país nós temos aí pelo menos umas 100 mil empresas com mais de 200 trabalhadores. E ele quer fazer em cada empresa um sindicato. E o sindicato do patrão, não é o sindicato que vem ali representar o trabalhador daquela empresa, não vem representar o interesse do capital da empresa. Né? Então, quanto vai ter pelo menos, no mínimo, 100 mil sindicatos, a mais, no mínimo, a contradição do governo. E que dirigente que vai estar lá lutando sem ter sua garantia de seu emprego, ele vai ter o patrão como? Ele vai reivindicar como? Se ele está que ele não tem nem a cadeira dele, o posto dele defendido. Então isso aí é o pacote de maldade que nós estamos firmes, as centrais sindicais, o sindicato, a força sindical não vai abrir mão disso no Congresso Nacional. Nós tivemos lá agora no último dia 24, né, agora 28, né? Nós tivemos em Brasília, onde o governo mostrou o seu despreparo, né? Foi no dia 24, o governo se mostrou o seu despreparo, pior do que a ditadura, não deixou a desejar nada a ditadura militar. Porrada e bomba. Né? Tiro, porrada e bomba. Ele é toda a nação e, infelizmente, a mídia esconde isso do povo. Né? Tenta vender que foi Baderneiros que foi lá. Não interessa a nós, no movimento sindical, não interessa a nós, no movimento sindical,
né? Levar quase 200 mil trabalhadores e fazer baderna. Aquela infiltração lá foi o governo, eu afirmo com todas as letras que foi o governo que implantou. Nós fomos lá democraticamente defender o nosso interesse, saímos daqui com espírito. Se pegar gravações durante a nossa marcha, todos os carros de sonda que as centrais colocaram, pedia: se vocês verem algum desses mascarados aí, agarrem ele e entreguem à polícia. Claro. É isso. Por que a bomba vem em direção aos trabalhadores e não aos mascarados? Por quê? Final, eu ocupei muito tempo a presidência da Direitos Humanos na Associação Brasileira de Imprensa, eu sou conselheiro. E eu percebi que existe muita gente infiltrada, chegaram muita denúncia para mim na Rio, quando eu ocupei a presidência de Direitos Humanos. E a gente percebe, final, que infelizmente o próprio governo infiltra a gente. Sim, eu não tenho dúvida disso, mas a infiltração do governo. O governo ele infiltrou, o presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, foi outro ditador, ele pediu aquilo, ele pediu que a força-tarefa fosse ali para nos combater, né? Quando nós fomos ali reivindicar, fomos ali falar com o Congresso, que ano que vem temos eleições, que eles viram de que lado eles estão, se é do lado do capital que financia eles, ou é do povo que vota neles. Foi essa a pergunta que nós íamos fazer no Congresso. Porque essa maldade de querer tirar nosso direito, de querer perseguir o movimento sindical, entendeu? Quando as grandes instituições que hoje financiam eles é que mais deve desse país. Pega lá a lista, eles estão lá devendo no país. Os maiores devedores do país são as multinacionais, são os banqueiros e a Rede Globo de televisão. Exato, que financia eles. Né? E eles acham melhor não cobrar eles e vir tirar das costas do povo e do trabalhador. E nós isso não vamos aceitar. Nós estamos sim marcando a nossa greve geral, nós temos um comando nacional, né? As centrais, com os presidentes estão sentados a nível nacional discutindo a data dessa greve, se vai ser uma greve por tempo determinado ou não, né? Acreditamos que vai fazer a greve enquanto o Congresso não aceitar sentar. Nós queremos sentar e discutir. Como é que o governo vai querer fazer reforma e não chama a parte interessada? Não chamou. A parte interessada é quem? É os trabalhadores. Quem fala hoje pelos trabalhadores é as centrais, as confederações, e não foram ouvidas, não foram nem sequer chamadas. Isso ficou tão evidenciado na última reunião da comissão que eles tentaram entubar a aprovação de um relatório sem ter sido votado em plenário. Exatamente. Tipo, passei o rodo com pessoas. Passaram o rodo. Quer dizer, é uma falta de democracia e de respeito. Claro. E governo que não respeita, então não merece respeito. Claro. Né? É por isso que hoje, eu falei, para não dizer, ele uniu as centrais, que hoje as centrais têm alto e bom som. Fora a TEM, claro. Fora a TEM, eleição direta já. Nós não queremos ter uma eleição indireta. Se nós vamos escolher errado, nós vamos pagar por nossos erros. Não é certo a gente pagar pelo erro que os outros não querem cometer dentro daquele Congresso. O governo, na verdade, hoje ele está desmoralizado, né, afinal. Ficou muito exposto depois dessa última denúncia na Lava Jato, em relação à JBS. Qual é a face do governo dele e quem é o presidente? E continua desmoralizado quando ele pega o ministro da Justiça e bota lá, não pode vir investigar a Polícia Federal. Para a Polícia Federal, chega a mim, entendeu? Então, o Brasil precisa se passar na linha. Acho que isso tem um lado positivo, como o Wallace fala lá embaixo, né? Às vezes coisa ruim tem que tirar o lado bom. O lado bom disso é que, se tem o lado bom, é que esse TEM conseguiu unir a classe trabalhadora e as centrais. Tá? E além do mais, nós vamos tirar esse governo. Nós somos melhor para tirar do voto do que para dar. É isso que eu quero dizer para os seus deputados. Não adianta os senhores que estão com a sua votando contra a favor da reforma, que nós vamos cobrar dos senhores. Vamos para a porta do senhor Rodrigo Maia, o morador lá, precisa saber quem é esse cidadão. Nós vamos para a porta de cada deputado do nosso estado que enganou o povo, dizendo que ia votar, que ia trabalhar pelo povo. Nós vamos cobrar na porta deles até as eleições. E nas eleições, se eles não mudar de posição, nós vamos fazer a campanha, não vote neles, não vote neles. Vamos botar o outdoor pela cidade inteira. Né? As centrais já ia colocar agora, deu uma parada, estamos tentando conversar com eles, mas vamos botar a cara de cada deputado que hoje está aí com esse capitalismo que aí está, né? Que nós vamos tirá-lo do nosso caminho, da cadeira de deputado. Ele não representa mais a classe trabalhadora. Não dá para representar, somos golpistas que tomaram posse do país, querendo agora entregar o capitalismo estrangeiro, o capital do modo geral para o nosso país, às custas do suor e do sangue da classe trabalhadora. Então, o que nós conquistamos, o que nós temos hoje,
foi de anos de luta, mais de 100 anos de luta. Ah, está arcaico? Não está nada arcaico, não. O que está precisando mudar é a vergonha na cara desses deputados. Eles que precisam mudar, eles que precisam saber que o país cresceu, e se cresce em estrutura, não é crescimento gerando emprego, gerando condições do povo poder viver, não tirando e voltando uma escravidão. Nós não aceitamos isso. Chega a escravidão, que já foi abolida há mais de 100 anos. Não vai ser agora que esse governo que está aí, junto com esse Congresso, é o pior Congresso da história do nosso país. Respeitando lá os 10%, fiel à classe trabalhadora, fiel às suas maneiras de luta, né? Mas 90% não representa nada, a não ser o que tem de pior na face da terra, que é esse capitalismo selvagem que é o Estado. Presidente Carlos Fidalgo, para a gente encerrar, nós da tribuna da imprensa sindical temos ombreado e defendido as boas práticas sindicais. Me fala uma coisa, eu estou sabendo que no final do mês, agora de junho, vai ser de novo uma nova greve geral. Qual vai ser de novo a mobilização da Força Sindical do Rio de Janeiro, dos metalúrgicos da Baixada, nesse sentido de desmobilizar essa agenda neoliberal que quer arrasar com os trabalhadores brasileiros, presidente? Olha, é que eu falei há pouco, nós temos uma organização nacional. Nós no Estado, em cada Estado, nós estamos se preparando para essa greve geral. E greve geral para nós é parar que tem que parar. É o transporte, principalmente o transporte coletivo. Fundamental. É fundamental que a gente consiga parar o transporte coletivo, o metrô, os ônibus, as barcas, a via férrea, entendeu? E também as nossas bases. Eu, como metalúrgico, também estarei lá na porta das empresas, junto com a minha diretoria, junto com nossos ativistas, paralisando a atividade, né, nas principais empresas, né? Para que o governo sinta realmente o poder da classe trabalhadora, né? A voz do povo vai ser gritada nessa greve geral. Como fomos lá 200 mil, ele não quis ouvir, ele vai ouvir de outra forma. É com esse país parado, né? Nós quisemos democraticamente estar lá em Brasília, na marcha de 200 mil, a maior marcha já levada na história do país, a Brasília, a maior marcha já feita na história do país. Ele não quis nos atender, preferiu jogar bomba, porrada, bomba, todos viram lá, perseguição, né? Mas no dia que for decretada a greve, nós vamos parar, o Rio de Janeiro vai ser parado, e eu acredito que o país vai estar parado, não é só o Rio de Janeiro não. Né? Nós aqui como instituição, como direção, estamos muito organizados nisso aqui, né? Setores importantes, né, da construção civil, dos metalúrgicos, né, rodoviário também ligado à nossa central. Nós vamos fazer, tiver que fechar as BR aí, nós vamos fechar, as rodovias, vai parar. O país vai parar, e não vai ser todo mundo 24 horas não, né? O governo vai ter que chamar o movimento sindical para sentar e conversar. Nós queremos conversar, nós queríamos fazer de uma forma mais educada, mais democrática, mas o governo não entende isso, porque ele não é isso, ele não é democrático e não é educado, né? É um governo que se qualificar como lixo, ainda estou fazendo mal a lixarada lá toda. Entendeu? Esse bagulho que se instalou no nosso país, esse imoral que aí está, não tem condições de governar nada, muito menos um país como o nosso. Bom, conversamos aqui com o companheiro Carlos Fidalgo. Carlos Fidalgo realmente tem posições muito firmes. São pessoas como o companheiro Carlos Fidalgo, que o sindicalismo se orgulha de seguir na sua luta, e seguiremos ombreando com as boas práticas sindicais, abertos para que o senhor nos mantenha informado em relação a todas as lutas e demandas do campo. Parabéns, e a Força Sindical pode contar com o nosso apoio, porque é só com o movimento sindical unido que nós vamos poder realmente construir um verdadeiro projeto de nação em defesa dos trabalhadores. Com certeza, com esse espírito que nós estamos, a nossa diretoria é muito unida, muito coesa, né? Está aqui o nosso vice-presidente, vice-presidente, né? E a gente tem um compromisso muito sério, né, com a classe trabalhadora. Tá? A nossa unidade é dada em cima de compromissos, de lutas, de maneiras de luta, né? E isso nos fortalece muito, né? Tanto fortalece que o Rio de Janeiro, eu pergunto que fez, foi a avaliação do Rio de Janeiro, né, nesse congresso. Pô, nós voltamos com o dever cumprido, né? Recentemente que nós fomos lá e cumprimos com o nosso dever. E não foi baderneiro que foi lá não, lá foi dirigente e trabalhadores de base. Lá ninguém recebeu R$50, R$10 para estar lá não. Lá nós estamos por amor à nossa pátria, amor ao movimento sindical. Tá? É isso que eu queria dizer. Bom, é isso. A imprensa tem lado, o sindicalismo tem lado, o nosso lado é o lado dos trabalhadores. Obrigado, presidente. Bom trabalho. Obrigado.